Pink Edition. Olá, criptofãs, nós decidimos criar um conjunto de roupas, hoodies e t-shirts relacionados com o universo das criptomoedas como uma forma de vocês conseguirem apoiar o podcast Bitcoin Talks. É só irem ao site da editora Self e procurarem pela categoria de vestuário. Olá, António. Olá, Rui. Cá estamos para fechar mais uma temporada, a quinta já são muitos episódios. Fechar temporada já começa a ser um hábito. Não, mas o que é engraçado é que calha também mais ou menos com o fecho do ano. Eu acho que há aqui uma coincidênciazinha. Sim, calha bem. É um fecho do ano. O ano civil casa também com o fecho de um ano financeiro, aí com uma data de coisas que acontecem no mercado. E para nós é giro fechar o ano. Eu sei que temos vários temas hoje, mas eu queria desde já adiantar que o tema de fecho do ano é como é que vamos começar o ano e o que é que prevemos para o ano que vem, quer em criptomoedas, quer em investimentos, o que é que podemos planear, ou seja, uma coisa que eu acho muito engraçada, eu não sei se tu fazes, diria que sim, eu tenho tentado construir esse hábito com as falhas que isso tem, mas é mesmo internamente, a nível familiar, tentar, e a nível pessoal, tentar criar métricas e objetivos pessoais para o ano seguinte. Se calhar vamos tentar replicar isso no Bitcoin Talks, que é o que é que podemos esperar sobre investimentos e criptomoedas no ano 2022. Dar aquela entrada de ano do que é que se pode preparar-nos agora para a entrada de ano. Eu estava a pensar num exercício de coaching que às vezes se faz, que é, imagina que passou um ano e que tiveste o melhor ano da tua vida, descreve o que aconteceu, não é? Sim, esse lado projetivo. Sim, esse lado projetivo. Sim. É giro. Eu às vezes parece que estou aqui e se calhar estou, e não sei, a fazer alguma publicidade a alguns livros, mas um livro muito engraçado é o 12 Week Year, que é o ano das 12 semanas. Que publicámos na Self no mês de, creio que junho ou julho deste ano. O ano das 12 semanas tem uma forma muito engraçada de pensar, porque na verdade, e eu concordo, eu não sei se tu também sentes isso, mas quando eu crio objetivos anuais, o prazo de um ano é longe demais para, em primeiro lugar, para estipular metas realistas, porque às vezes ou são de mais ou são de menos, e também para conseguir conquistar passos que me façam sentir que eu estou a crescer e a evoluir naquela meta. Sim, causa uma certa ansiedade, tipo, é ali que eu quero estar, mas ainda estou muito longe, não é? Sim, e às vezes o que faz é, tu passas o ano todo sem fazer nada e nas últimas 3 semanas ou 10 semanas fazes tudo e de facto consegues. Então acontece. Tinhas feito... Então tinhas estipulado antes, e isto cria esta realidade de que se calhar os objetivos mais facilmente são realistas em períodos de 3 meses, por exemplo, ou cada um pode criar o momento que quiser. Esta ideia das 12 semanas é uma ideia que tem a sua lógica e tem um sistema, tem umas folhas de cálculo, tem umas coisas para fazer, mas as 12 semanas é giro porque funciona um bocadinho ao trimestre e basicamente o que tu podes fazer com metas anuais é parti-las em submetas, não é? Isto pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quem está habituado sabe que fez uma conquista, ganha um balanço brutal para a conquista seguinte. E também consegues aferir a que distância é que estás do objetivo final, percebes? Ok, estou atrasado, estou adiantado, se estou adiantado, o que é que eu posso fazer com este tempo extra? Se estou atrasado, onde é que eu posso ir buscar tempo para acelerar? Onde é que metes se isto foi muito fácil, onde é que pões o próximo objetivo? Já é mais ajustado. Exato. Se isto foi muito lento, se calhar estavas a achar que as coisas eram mais fáceis e de repente então ajustas o próximo. Mas é giro porque durante o período de 12 anos não te faz ficar preso. De 12 semanas? Durante um período de um ano, 12 meses, não te faz ficar tão preso a objetivos que estipulaste no início e que estavam errados à partida. Tu tens muitos pontos de ajuste, não é? Tens 4 por ano. Se não podes estar a prolongar o erro durante 12 meses, não é? E estás 12 meses com o objetivo errado. Não faz sentido. Se tu já percebeste ao fim de 2 meses que aquilo está errado, tens que corrigir e realinhar. Então, e é isso de que tu também já referiste, as small wins também ajuda, não é? Sim, porque dão-te aquele balanço de, ok, esta conquista já está, check, né? Sim, e do mesmo outro dia que as coisas não estejam a correr bem, afinas e percebes, ok, nem tudo está a correr bem, mas nem tudo está a correr mal. Sim. E a dizer que ainda no outro dia dei pelo meu filho
ele é distraído, como provavelmente a maioria dos miúdos são, e tudo o que tem a ver com rotinas e disciplina e quantidade de coisas que deve cumprir é-lhe difícil, porque está sempre brincadeira, cabeça na lua, etc. Mas dei por ele a cantar, conforme ia pela casa, ia fazendo uma coisa, check, outra, check, e estava a fazer as coisas que ele sabe que tem que fazer quando vai para aquela tarefa. Então foi giro vê-lo, check, check, aquilo para ele era uma música, e foi ele que criou, não lhe ensinei nada disto, ensinei-lhe outras coisas, não lhe ensinei isto. Mas tinha batida, tinha rap à mistura. Muito rap, provavelmente, né? Isto, o hip hop está na moda, e nesta geração eu acho que é parte do mainstream. Sim, se correr estava bem, nas suas lengalengas, né? Se correr bem, como o Ben Horowitz também é fã de rap. Olha, sim. Quem é que me comentou? Foram uns rapazes que fazem reviews no Instagram que comentaram a ideia de o autor ser muito fã de rap e a cada capítulo ter aquele início do rap que está muito relacionado com a dificuldade que vem a seguir. Sim. E de facto é verdade, o hip hop tem rap, hoje em dia chama-se mais o hip hop é uma coisa mais larga se calhar, mas é giro porque por muito que também se encontre de maus exemplos, também se encontra muitas boas ideias no hip-hop, como aliás em toda a música. Sim, mas há uma série que eu aconselho, que é o Hip Hop Revolution na Netflix, em que tu vais percebendo a história do hip-hop e vais percebendo também as estratégias que os próprios rappers vão tendo de hustle, de lutar pela música deles, de chegar aqui ou ali, vender aquelas cassetes piratas que depois viram mainstream. Eu acho que é uma aquela boa ideia série empresarial do bootstrapping, não é? Sim. Que muita gente acha que é cool, mas é pequenino. Na verdade, as grandes coisas, a meu ver, as grandes coisas nascem normalmente disso, de grandes pessoas, grandes ideias, grandes dificuldades. Mas é preciso desbravar o caminho, não é? Estamos no meio da Amazónia, é preciso pegar numa katana e começar a limpar caminho, criar caminho. E quem cria caminho é diferente de quem nasce com o caminho preparado e tem outro tipo de preguiça e inércia nativa. Como é que se chama aquele Damon John do Shark Tank dos Estados Unidos? Da Fubu? Sim. Aquilo também começou ele a costurar bonés em casa e depois conseguiu que um rapper famoso na altura usasse um boné dele e a partir daí é que a Fubu pegou. Tens ali vários self-made men, não é? E por isso é que eu acho que mesmo tem Mark muito... Cuban também. Sim, que dormia no sofá das casas dos amigos e comia sandes sempre iguais de todos os dias do mesmo sítio, porque era a comida mais barata que podia ter, porque o dinheiro dele e o tempo dele era para investir no trabalho. Eu acho que não temos de ser todos assim, e nem todos somos assim, nós somos todos diferentes, mas aquelas pessoas são bons exemplos para percebermos o sacrifício que está envolvido em criar coisas que têm valor, porque raramente tem a ver com genialidade, normalmente tem a ver com trabalho. Se calhar temos de ter alguma coisa genial para fazer, senão não fazemos nada, temos só trabalho e estamos só na roda. Mas eu acho que ter ideias é só estar a começar. E eu lembro-me, olha, eu vou dar um exemplo até meu. Eu na música, e eu quis ser músico durante uns anos, eu na música sempre tive a noção de que para mim aquilo era só genialidade. E o meu esforço ali, todas as horas que eu praticava, eram muitas por dia, era por paixão, não era por técnica nem por trabalho. Não havia trabalho nenhum. Não havia um treino específico. Eu treinava porque eu queria chegar a coisas, mas nada daquilo para mim era trabalho. Isto é difícil se calhar agora, porque estou a entrar com dois conceitos ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, queria dizer que para mim a música sempre foi talento, só talento. E fui percebendo ao longo do tempo que havia uma data de trabalho ligada à música que eu não estava disponível para fazer. E não tem a ver com trabalho na música. Sim. Tem a ver com trabalho fora da música, noutras coisas que eu não gostava. Sim, de comunicação, de andar a gravar cassetes para vender lá ao agente. E vender-te a pessoas, convencer pessoas que tu és bom, mesmo antes de te ouvirem, ou expor-te à opinião das pessoas sobre o teu trabalho para que elas te respeitem o teu trabalho. Ou seja, tudo isto são coisas que na altura para mim não me faziam muito sentido, porque eu achava erradamente que um artista era um artista, que era aquela arte do eu tenho arte e quem compreende, compreende,
isto é tudo muito A errado. verdadeira arte não tem preço. Essas coisas. E quando tu vais a ver, mesmo nos artistas, tu tens todos os Sim, tipos. sim. Tens aqueles que são isso, Sim. e normalmente não são os que vivem da música. Sim. E depois tens os que vivem da música, que têm um enorme sucesso nacional, multinacional, que têm dois talentos em conjunto. Aquele da música, normalmente menos Sim. do que o outro. Sim. Mas Normalmente menos. compensam. Porque os virtuosos têm uma mente diferente, têm uma mente em profundidade. Sim. Esta largura de saber socializar e saber conversar com pessoas é outro talento que te faz, que também te ocupa sabedoria, ocupa tempo, não é? E quando tu és um artista que se sabe vender, tu aí és um artista que pode viver da música. Aí começa a entrar outra coisa. E eu acho que é engraçado, porque hoje isto para mim é claríssimo, mas na altura não era, eu era um adolescente e portanto Sim. era giro olhar para trás e ver o que é que falhou, mas também pensar, eu estava não disponível para isso. E tinhas pessoas à tua volta que sabiam fazê-lo, ou seja, se calhar nem tinhas essa referência, não é? Não, nada, ninguém percebia nada. Ninguém percebia nada. É engraçado, ninguém percebia nada sobre empreendedorismo, ninguém percebia nada sobre como vender, ninguém percebia nada sobre relações públicas à minha volta. Sim, sim. E acho que isso também não me permitiu nunca ter esses conselhos, porque lá está, se eu tivesse à minha volta... Se tu tivesse um referencial, não é? Claro, isso é o chamado, antigamente era o agente, não é? Os músicos precisam de um agente, porque a cena deles é a música e depois há o agente. Hoje eu acho que somos todos muito mais multifacetados e compreendemos mais a largura. Não é que não precisamos do agente, precisamos, porque Sim. é tudo mais complexo. Mas a própria pessoa já sabe um bocadinho Sim, sobre já aquilo. tens uma agência de comunicação no telemóvel, é assim, mal comparado. Sim. Depois é saber usá-la, mas ela está lá, não é? Mas há essa consciência. Como tu vês de fora, também começas a perceber, é assim que se comunica, é assim que eles fazem. E se na altura houvesse isso, repara, estamos a falar de uma altura que não havia internet. Não. Portanto, não valia muito. Não havia mesmo internet. A internet nasceu no início dos anos 90, eu estou a falar dos anos 80 e muitos. Portanto, 80 e muitos, 90 e poucos. Portanto, não havia internet em Portugal sequer, ou era sofrível. E, portanto, o acesso era uma coisa difícil. E, nesse aspecto, lá está, é informação e é percebermos que nós não somos feitos de uma coisa. Temos talento, na verdade, eu acho que termos talento é só termos uma ótima oportunidade Sim. para podermos ser felizes a fazer uma coisa que gostamos. Uhum. Porque, se calhar, o talento... Sim, mas isso é uma coisa que também às vezes dizem que tu às vezes podes ter, quando a paixão se une ao talento, porque tu podes ser muito talentoso e não ter gosto nenhum por aquilo. E o ideal é quando tu unes, tu gostares daquilo e seres bom a fazê-lo, porque tu podes ser bom a fazer uma coisa e não gostares de a fazer, ou podes gostar muito de uma coisa e seres mau a fazê-la. Ok. Eu tenho alguma dificuldade em que isso seja perpétuo no tempo. Não me parece que isso seja muito sustentável. Claro que não é porque tu mudas. Porque se tu não és bom naquilo, mesmo que gostes, tu vais perceber, vais-te comparar e vais ver, não é para aqui. Portanto, eu acho que isso no tempo não é muito sustentável. Não. O contrário pode ser, que é, tu tens muito jeito para uma coisa, mas não praticas muito. E isto é muito sustentável no tempo. Não te leva a lado nenhum, mas é muito sustentável no tempo. O que eu acho aqui que se abriu é a possibilidade de quando tens talento e paixão, e eu estava a unir isto como se fosse uma. Sim, mas não são. Não é sempre. E aliás, eu acho que a energia do gostar é variável, não é? Nós temos uma relação, às vezes, amor-ódio com aquilo que somos bons a fazer. E isso é bom, porque quer dizer que se temos dores, temos crescimento, possibilidade de crescimento. Portanto, é interessante. Mas eu estava a unir as duas como uma oportunidade. Ou seja, se tu és bom numa coisa e gostas dessa coisa, só aqui é que começa a oportunidade. Isto ainda não é nada. Não é nada. Sim, começa uma oportunidade para, se implementares isto da maneira correta e trabalhares a sério, podes colher frutos para a frente que vêm daqui. Se não houver esta obsessão pelo sucesso naquilo que gostas, acho que é muito difícil ter sucesso. Até porque podes ser daqueles sucessos fugazes. Até podes chegar lá. Sim. Mas só chegas lá uma vez. A seguir a energia foi-se. Não é? Sim, estava-me a lembrar Aquele daquele fogo... do Sai da Frente Guedes. Lembras-te daquele... Ok. Que é feito. Pois. Que é feito. Nada. Mas aí é tão fugaz que nem foi talento, não é? Foi só cair. Sim, mas eu houve uma altura que ainda investiguei, fui ver o que é que tinha acontecido. Sim. Ele ainda fez daquelas coisas de aparições em festas em que... Mas pronto, lá está. Mas ficou-se por ali. Não, mas aí também acho que não havia talento. Não sei. Para cair. Não sei. Acho que era cómico.
às vezes há casos desses onde as pessoas têm talentos e de repente aquilo serviu de stick, para mostrar a pessoa, não é? Pois, sim. E aquilo Depois foi é o só que uma tu montra. aproveitas daquilo, não é? Sim, mas depois ou tens ou não tens, e quem não tem, pá, o fogo vai-se. Mas eu acho que o fogo também se vai da maneira que nós não estamos normalmente a pensar, que é, tu tens o talento, tens a paixão, mas não tens a capacidade de sacrifício. É aquela resiliência que hoje acho que é uma das características que mais temos de trabalhar, porque toda a gente concorre muito para tudo, e somos todos muitos, e somos todos muito bons a fazer muita coisa, e quando chegas aí, pá, tens que te sobressair de alguma maneira, forma, e isto só se faz com resiliência e entrega e trabalho. Sim, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, que é esforço sim, sacrifício não, porque é que sacrifício implica que se calhar não é a coisa certa, esforço é porque estás na coisa certa. Eu pessoalmente não concordo. Então pronto. Porque às vezes é preciso sacrifício, e sacrifício não tem a ver com não estás na coisa certa. Eu acho que não tem a ver com isso, tem a ver com sacrificar coisas, sacrificar esforço, estar em dificuldade. E eu acho que às vezes para chegar a lugares, eu penso, aliás, ainda há pouco estávamos a falar de atletas de alta competição, chegar a esses lugares são lugares de extremo desconforto, extremo sacrifício. Eu não acho que temos todos que ser atletas de alta competição. Sim. Pá, acho que não. Mas sabemos pelos exemplos que vemos que quem está naquele topo tem sacrifícios grandes. Quando dizes sacrifícios, não é perder anos de vida, não é dar cabo do teu corpo, não é dar cabo da tua mente, mas é chegar ao ponto de dor em sacrifício. E eu acho que não há um vencer, não há uma conquista sem dor. Eu acho que ela acarreta dor, e a dor é o sacrifício naquilo que eu estou a dizer. Ou seja, se tu tens dor, tu estás a sacrificar-te, tu estás, estás desconfortável. Eu encaro essa dor como esforço, não como sacrifício. Porque imagina, existe a dor de bateres contra uma parede e existe a dor do ginásio. São dor. Sim. Mas uma, se calhar, vai-te provocar um desconforto diferente. Mas quando dizes bater contra uma parede, estás a dizer uma coisa e a sua conclusão. Estás a dizer que é impossível atravessá-la. Talvez. Mas isso já é outra coisa. Aí é teimosia, não é sacrifício. Se calhar é burrice, Sim. Já não é sacrifício. É diferente. Há coisas que não podes vencer, não é? E não vale a pena. Mas uma parede é uma coisa que tu não podes vencer. Sim, mas se calhar o que eu estou a entender é o sacrifício é isso, é quando tu estás como uma vez um entrevistado no Falar Criativo, o Jean Rosier, falava dar murros em ponta de faca, ou seja, aquilo nunca vai correr bem, não é? Ok, mas eu não acho o sacrifício isso, porque associo o sacrifício não a quem não conseguiu e foi inconsequente, mas sim a quem conseguiu e passou dificuldades. Certo. Sacrificar é passar dificuldades. Okay. Tu vês o Mark Cuban, por exemplo, dormir no sofá das casas dos amigos porque não tinha dinheiro para ter um aluguer, mas partilhava com amigos, e dormia onde fosse, comer sempre sandes, de má qualidade. Isto é um sacrifício, até de saúde aqui, e eu até acho menos bem, mas sacrificou relações. Ele fala muito de namoradas, que disse, nenhuma namorada me vai impedir de dar o litro pela minha empresa, portanto eu só tenho X tempo para namoro, portanto adeus. E ele falou de alguns casos que eu não vejo também com bons... Lá está. Mas isto são os sacrifícios que eu acho que é demasiado, mas também não é dar-mos numa faca. Repara, dar murros numa faca é burrice, outra vez. Não é o Mark Cuban. O Mark Cuban não deu murros em facas. Não. O que ele fez foi... Mas para ele é esforço, não era sacrifício. Mas lá está, ele sacrificou coisas na vida, ele perdeu coisas na vida para poder ter aquilo. Mas porque eram mais importantes outras. Mas é sacrificar. Okay, em termos... se calhar estamos aqui já numa questão retórica de palavras, e se calhar estamos a dizer a mesma coisa, mas só achamos que a palavra significa uma coisa diferente. Mas a noção que eu aplico ao sacrifício é que tu tens que perder coisas, às vezes perdes coisas que até gostavas, mas dizes, mas aquilo para mim é mais importante, portanto eu não vou poder ter isto, mas vou sacrificar este desejo e não tenho,
e agora vou ter aquilo. Porque quero aquilo. E podes não ter, mas vou atrás daquilo, não é? Mas porque acreditas, sim. Esta era a minha noção de sacrifício. Okay. Se eventualmente eu tiver errado, era isto que eu queria dizer. Não, em termos já percebi. de nomenclatura. Pá, mas a questão é a dor, não é? É sim. que dói-te, pá, se calhar amigos vão sair à noite, tu vais trabalhar, se calhar amigos vão jantar e tu... e eu fiz isso também na vida. Isso, e às vezes o contrário disso também. Sim. Mas eu acho que para chegarmos a sítios temos que sacrificar coisas, ou perder coisas, ou ter dificuldades. Mas olha lá, sim. Estamos aqui bem... Não sei se estamos off-topic, mas se calhar estamos. Não, quer dizer, se calhar não estamos, porque, por exemplo, eu estava a pensar, agora que estamos aqui em fecho do ano, esta questão que, para mim, foi a que me marcou o ano em termos de criptomoedas, foi falar-se tanto e tanta gente acreditar no batermos nos 100 mil da Bitcoin, falava-se em 200, ou seja, quantas pessoas não se sacrificaram e apontaram para ali, ou esforçaram-se para terminar, e afinal, em que estado é que essas pessoas também estarão? Se calhar uns que se calhar perderam porque arriscaram demais, porque acreditavam demasiado naquilo, e outros que se calhar estão agora a dizer, não, eu é que estava certo, ainda bem que não pus lá o dinheiro, porque aquilo de facto não vai subir, e estamos aqui nesta coisa que muito se falou de que iria chegar lá, e eu agora também, tu falaste em projetar para o ano 2022, queria saber a tua opinião, será que é? Então se calhar não estamos nada off-topic. Eu acho que não estamos. Porque temos de um lado pessoas que estão a acreditar e que estão em esforço e em dor, mas que continuam a pôr a sua energia daquele lado, numa certa vontade, crença. E numa certa crença de que vai acontecer assim, e temos outros que dizem, isto se não aconteceu agora, já não acontece, eu não estou para me esforçar mais e saio aqui, ou nem entrei e fiz bem. Então estamos no tópico. O que é que eu quero dizer sobre isso? Eu acho que tem muito a ver com a opinião que eu vou partilhando, quer em criptomoedas, quer na saúde financeira, que tem a ver com estratégias de investimento e conhecermos a nós próprios como investidores. Certo. Alguns de nós estamos no curto prazo, temos um fôlego curto e queremos trocar coisas e para nós uma diferença de meses é relevante. Okay. Se formos esse perfil. Para outros que se calhar apostam em longo prazo, a questão de meses é irrelevante porque estão com um scope muito distante e quando tu olhas à luz da história, não aconteceu em novembro nem em dezembro, mas aconteceu o dobro em fevereiro, e eu não estou a fazer projeções, estou só a dizer, mas aconteceu o dobro em fevereiro, que foi ter ao mesmo lugar e portanto é irrelevante. No longo prazo certas coisas são irrelevantes. Isto só depende de que tipo de investidor é que somos. Sim. A forma como nos sentimos agora perante a falha do Plan B, que é aquilo que nós próprios trouxemos para o episódio, eu e aí atravessei-me pessoalmente por trazer valores até ao final do ano, e aliás ótimo estarmos a fazer este balanço, porque essa era a premissa. Em outubro acho que dissemos o que é que o Plan B previa para novembro e para dezembro, e depois em novembro dissemos aqui que o Plan B falhou redondamente pela primeira vez na história. Plan B, quem quiser investigar, é o Stock to Flow, portanto é um modelo de previsão que até agora sempre acertou nas previsões da Bitcoin. Em novembro falhou e em dezembro parece claramente que vai falhar, porque faltam 10 dias para o fim do mês e a subida não é só a de novembro, é também a de dezembro, portanto estamos a falar... Tinha que subir tudo de uma vez. Tinha que duplicar no prazo de 10 dias. Não é historicamente inédito. Mas historicamente difícil. Mas difícil até por aquilo que tu prevês agora face ao resto da economia que está a acontecer. Portanto, eu diria que o Stock to Flow anterior não se vai realizar em dezembro. Não sei se as previsões são falsas, ou seja, lá está, tudo tem a ver com o quão importante para nós é 10, 20 dias, 50 dias, 100 dias, quer dizer, qual é a relevância disto? Mas, por exemplo, tendo com base essa referência que disseste da história e não sei o quê, nestas, ou seja, em ativos semelhantes, quer dizer, a Bitcoin não, é difícil de comparar, mas
situações deste género em que se prevê, por exemplo, que uma determinada ação de uma empresa na altura tal vai chegar ao valor tal e não chega, e depois há esse hiato, tu estás a dizer, em vez de ser no mês X, é no mês X mais 5. Existem mais casos desses? Não existem? Sim, eu quando estava a estudar, assinei alguns jornais económicos na altura, tanto portugueses como estrangeiros, entre eles o Financial Times. E na altura, também com pouca internet ainda, os jornais eram uma ótima fonte de conhecimento, e todos os jornais económicos tinham uma parte de mercados. E nessa parte de mercados, as maiores empresas do mundo de investimentos faziam previsões sobre o valor da ação tal para a semana, para o mês, etc. Nunca nenhuma acertou em nada. Nunca. Que eu tivesse visto e verificado. E repara que isto remete à altura onde eu tinha carteiras virtuais e fazia investimentos financeiros. Simulações. Aquelas simulações, como eu digo, e ainda no outro dia coloquei no Instagram a ideia de experimentem investir em criptomoedas com carteiras fictícias para começarem a praticar. Ou seja, registam o dia em que compraram, não é? Compraram entre aspas. Por exemplo, sim. E depois dizem, vou vender no dia tal. Agora vendo, agora compro. E façam essa simulação para se exporem à sensação de estarem ali, estarem a perder, estarem a ganhar. O que é que fazem? Como é que nos comportamos? Como é que olham para aquilo? É um bocadinho como o atleta que está a simular a competição para ver como é que se comporta, não é? Isto é muito importante nos investimentos. E na altura eu fazia isso. E os jornais falhavam 99% das vezes em tudo. E os jornais só emitiam opiniões das grandes empresas de investimento do mundo. Portanto, se isto é comum, a questão é, eu nunca vi foi outra coisa. Pronto. Eu só vi foi disto. E se tu hoje continuares a ver análise de risco e previsões financeiras, eu só vejo falhanços sempre. Agora, a questão não é se acertou ou falhou no valor, a questão normalmente é os porquês. Ok. Porquê é que propunha aquele valor? Era com base em quê? E se essas premissas até estavam certas? E se até estavam certas? Porque normalmente, se uma premissa está certa, o valor pode não acontecer agora, mas provavelmente é uma tendência. Se a premissa vier a verificar-se, é natural que aquilo afinal acabe por acontecer. Sim, porque se nada mudar, imagina, agora a empresa A produz telemóveis incríveis que são totalmente à frente. Isto ainda não é do conhecimento do grande público. Mas quem sabe disto diz, é inevitável que esta empresa vai liderar o mercado, ou vai pelo menos liderar o mercado durante um período. E eventualmente é uma grande ideia de investimento. Depois, como o mercado ainda não sabe, aquilo ainda não aconteceu. E depois de repente pode acontecer uma coisa na economia que muda coisas, e depois há uma concorrente que faz qualquer coisa e podem acontecer coisas. Mas aquela verdade fazia sentido. Sim. É um bocado aquela lógica, né? Tu até podes ter um produto tecnológico, como tu estavas a dizer, sim, que já está à frente, mas o mercado ainda não está disponível. Depois, quando passa a haver 2 players ou 3 players, ok, a ideia estava certa, ainda não havia o ecossistema todo para suportar aquilo. Foi à frente do tempo, e depois quando os outros vieram, a oportunidade chegou ao mesmo tempo e o adiantamento no tempo não capitalizou. Isto pode acontecer em tudo, e isto, como outros indicadores, podem acontecer sempre. Eu não acho que seja isso que acontece na Bitcoin. Em parte é, porque na verdade não temos o mundo todo com a consciência de que a Bitcoin tem uma função, e se calhar se tivéssemos estaríamos noutro lugar, mas isto é um processo. Agora, o que eu acho é que há aqui elementos destabilizadores da valorização da Bitcoin. Mas não só da Bitcoin, é isso? Que não tem a ver com a Bitcoin. Okay. Tem a ver com outras coisas. A Bitcoin continua... O que é engraçado aqui é a Bitcoin continua sempre e para sempre indiferente a tudo. E isso faz com que a maioria das coisas que tenham efeitos na valorização da Bitcoin possam ser externos a partir do momento em que o grande capital entra na Bitcoin, porque existe depois a inflação, as regras governamentais do país A, B ou C, neste caso a China. Peço desculpa aqui de uma intermissão. Tu depois tens vários motivos governamentais ou económicos que impactam
na procura, Uhum. não na oferta, mas do lado da procura. O risco, o medo do futuro, a valorização ou a desvalorização do dólar, uma data de fatores externos que podem ou não implicar, inclusivamente a regulamentação e etc. E essas coisas fazem com que as coisas relativas à Bitcoin aconteçam mais rápido ou mais devagar. Sim, porque estão condicionadas por coisas que se calhar não são só Bitcoin, não é? Não são só, e às vezes a Bitcoin é mais conveniente e às vezes é menos. A volatilidade da Bitcoin é menos conveniente quando estamos num mundo com mais risco. E, por exemplo, nesta altura estamos com um mundo com uma percepção de risco maior, por causa de uma nova variante da pandemia, por causa dos mercados, em consequência disso, saírem de risco, reduzirem a sua exposição ao risco. Sim, a inflação, como falámos no episódio anterior, também os valores revelados surpreenderam algumas pessoas. Sim, o que as coloca numa posição de sentirem-se expostas ao risco. Depois tens a vontade manifesta do governo americano em reduzir a impressão de dólar, e aqui é interessante já agora refletir que a impressão do dólar está agora a ser controlada para menos, e agora quem está a imprimir mais é o euro, e portanto tu num curto espaço de tempo tens uma perda de valor do euro face ao dólar de 10%. Sim. Que é giro. Eu não acho graça, mas... Pois, os europeus neste momento acabam de perder 10% da sua riqueza face aos americanos. Nós, todos. Porque temos euros em vez de termos dólares. Claro. Eu não tenho... a maioria das pessoas não tem contas em dólares e, portanto, perdeu. Neste momento, 10%. Assim, então uma pergunta, semanas. faria sentido, agora até diversificação de investimentos, as pessoas terem contas em várias currencies, em várias moedas? Claro. Fundamental. Claro. E não só, em geografias diferentes. Estados Unidos, Europa, Ásia. Teres várias contas bancárias, sim, tal como distribuis os investimentos, também as tuas contas bancárias. Sim, em moeda diferente, porque elas valorizam e desvalorizam de forma diferente. Sim. Isto não vale para qualquer carteira, ou seja, isto só interessa a partir de um volume que é X e que é significativo. Quando estamos a falar de saúde financeira, na nossa rúbrica, normalmente não vamos para estes voos, porque normalmente isto implica um património onde se calhar abaixo de 1 milhão não vale muito a pena estar a fazer dispersão de geografia. Mas claramente a chegar a esse nível, isso é uma operação muito importante. Muito importante estar em geografias, porque o mundo caminha a velocidades diferentes e está exposto a riscos diferentes. E portanto, e aliás, hoje mais que nunca. Hoje mais que nunca. Nós vamos falar para a frente, é inevitável, vamos falar cada vez mais sobre a geopolítica e a geoeconomia. Portanto, a proteção do dinheiro cada vez mais tem a ver com isto. E eu acho que esta coisa que estou a falar, que se calhar há uns anos até era 1 milhão, e se calhar até agora acho que é muito menos. Se calhar com 300 mil já. Se calhar já devemos começar a pensar em dividir, porque estamos num mundo cada vez mais polarizado e às vezes ter oportunidade noutra economia é muito relevante. Bom, mas isso é a saúde financeira e estamos... Acaba por também não ser, porque lá está, como tu estavas a dizer, há não sei quantas coisas que influenciam o Bitcoin que não são só Bitcoin. Sim, né? Esta é uma delas. A geografia também influencia a Bitcoin, é verdade. É verdade. É verdade e o facto da China ter banido a Bitcoin é um dos exemplos e uma das razões para que potencia esta não valorização, porque na China passou a ser dúbio, a posse sobre criptomoedas passou a ser algo dúbio. Não é ilegal ter criptomoedas, mas também não é legal. Mas também não te dizem que é legal. Mas não estás a incumprir a lei, mas não podes minerar, não podes ter um exchange, portanto os negócios em criptomoedas não podem existir. Criou-se um vazio, que é quem tem criptomoedas não está ilegal, mas não deve nem comprar nem vender, porque essa atividade é ilegal e portanto estão paradas. Sim, estão paradas. E claro, tudo o que é negócio a sair da China tem que vender. Claro. E portanto houve uma grande pressão de venda, não só de miners, como uma pressão de venda de exchanges da China que tiveram que mudar de geografia. Isto é uma das razões para a Bitcoin não ter subido aqueles valores. Outra, na minha opinião, e eu digo várias vezes, não se fala disto às vezes suficientes, são os ETFs, que estão a desviar dinheiro para um produto que não é Bitcoin, que não obriga à compra de Bitcoin e, portanto,
o dinheiro está a entrar num lugar, numa gaveta, mas que não é a gaveta de Bitcoin. E, portanto, tu tens inúmeras empresas americanas a comprar ETFs de Bitcoin para se exporem à variação de Bitcoin. No entanto, isto não faz variar Bitcoin porque está noutra gaveta. Tu não aumentaste procura. Certo. Aquele dinheiro não foi para Bitcoin. Então, mas isso também, no caso da Bitcoin subir muito, eles também não vão ser beneficiados, ou serão? Não. E acho que lá está. Eu não percebo como é que se fala tão pouco disto, porque repara, tu queres te expor à volatilidade da Bitcoin, mas o que tu fazes ao fazer isto é domesticar o valor da Bitcoin, porque ele não varia quando tu investes, então não sobe, Pois. então não estás a expor a nada, estás só a pôr dinheiro numa gaveta que não tem nada a ver com nada. Se aquele dinheiro, não é? Isso faz-me lembrar quase aquela situação que é, eu estou doente, tu tomas um medicamento e eu acho que aquilo me vai fazer bem, não é? É mais ou menos assim. Porque tu, pois é isso, tu não queres entrar no mercado, não é? Ou não podes, porque a lei não permite neste caso. Sim. Tu não podes entrar no mercado, então entras numa coisa que está ali a ver acontecer, mas na verdade não influi para o mercado. Sim. E isto é pouco falado, porque na verdade todo esse dinheiro que está a entrar ali entraria, estrategicamente, entraria em Bitcoin. É dinheiro potencial para Bitcoin. E que faria alterar o valor. Garantidamente. E posso dizer que se tu colocares o valor dos ETFs em Bitcoin, então vamos ver se cumpriu ou não o Plan B. Se calhar o Plano B não preveu, foi... Estas aprovações de ETFs e como é que foram feitas e o desviar dinheiro para outra economia paralela, que na verdade é o que é, se calhar não. E se calhar se pegarmos nesse dinheiro e incluirmos esse dinheiro em pressão de compra, se calhar tens um preço mais elevado. Ainda que eu acredito, já agora, e já vamos longos, está na hora de começar a dizer coisas que são afirmações, ainda que eu acredito que é irrelevante no longo prazo, porque é inevitável, a tendência crescente é inevitável. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. O que é que eu preparei para hoje? Força. Parece que estamos a começar o episódio. Agora ao fim de mais de meia hora. As mega tendências para 2022. Parece giro? Parece. Então é para Então, ver pronto. o que é isso. Então, quais são as mega tendências para 2022 no que diz respeito a criptomoedas? Vamos começar. Em primeiro lugar, a adoção e o investimento institucional. Empresas. Empresas e governos ou só empresas? Lá iremos. Neste momento, empresas e investimento institucional. Certo. Tu tens uma data de empresas a comprar criptomoedas e a exporem só risco de criptomoedas. Foram feitos estudos nos Estados Unidos, e não só, mas nos Estados Unidos que eu conheço, onde mais de 30% das empresas querem entrar em Bitcoin no próximo ano, durante o próximo ano. Ora, 30% das empresas americanas a entrar em Bitcoin, por muito pouco que seja, é um grande volume, não é? Mas deixa-me só... Quando é Bitcoin, elas não fazem, não estão ainda preparadas para entrar noutras coisas. Na verdade, eu falo de crypto assets, ecossistema cripto. Okay. Mas quando digo Bitcoin, estou mais a falar em empresas que pretendem criar reservas de valor. Ok. Portanto, eu acho que Bitcoin é o primeiro passo para ter uma reserva de valor, o que não quer dizer que não queiram investir noutras tecnologias como Ethereum e etc. Sim, por aí fora. Por as outras cá para aí. Mas Bitcoin é sempre a Bitcoin é um asset económico e a maioria dos outros não são. São tecnologia. São tecnologia e são investimento em soluções tecnológicas. Bitcoin não é. Bitcoin é um investimento numa reserva de valor. E é como quererem comprar ouro. Cada vez há mais pressão para comprar ouro, cada vez há mais pressão para comprar Bitcoin. É essa a ideia que está por base. Uma das coisas engraçadas que aqui partilhava era um dos fundos de investimento, um dos maiores do mundo, aliás na área de seguradora, que é a Mass Mutual, que eu anotei aqui, que tem mais de 100 anos, portanto tem 160 anos de existência e que investiu 100 milhões em Bitcoin
no ano 2020 e, portanto, tu tens uma empresa conservadora com 160 anos de vida, claro que isto só representa 0,0 tal do seu património, mas está a investir em Bitcoin, podia investir noutra coisa. Não, escolheu Bitcoin para começar a investir. Isto é relevante. Isto é um dos traços de muitas empresas que estão a entrar em Bitcoin. Ponto 2, o DeFi. O DeFi ainda hoje é um sistema muito alternativo que tem a ver com Decentralized Finance, que é a descentralização do intermediário na área financeira, portanto é o maior concorrente dos bancos, é o setor do DeFi, onde tu começas a ter yield farming, por exemplo, e começas a ter crédito, empréstimos, uma data de outras funcionalidades que tu hoje não tinhas, que tu até recentemente... Ou seja, que era exclusiva de bancos. Era exclusiva de bancos, ou de venture capital, ou de algo do género, mas muito associada, e 99% associada ao setor bancário, e que agora deixou de ser um exclusivo. E isto é a infância do DeFi, estamos no princípio, tu já tens empréstimos em DeFi, extremamente simples, e tu tens coisas muito engraçadas como tu podes tomar o papel de uma clearinghouse num mercado de investimentos. Em particular? Na verdade, lembras-te quando aqui falámos do Robinhood e que a Robinhood tinha um intermediário que era uma clearinghouse, que era também a acionista da Robinhood e que era ela que criava liquidez no mercado para oferecer as ações que as pessoas procuravam? Isto são intermediários do mercado que agora tu podes ser particularmente esse intermediário, sem precisar de ser uma empresa que na verdade tem um lugar privilegiado na economia, porque está a criar liquidez, está a ser o laranja entre quem pede e quem oferece, e está a oferecer liquidez. Tu hoje já podes ser esse intermediário. Já posso ser. E não precisas de ser uma multinacional que neste momento se calhar há meia dúzia, posso dizer, se calhar há meia dúzia no mundo que dominam a maior economia do mundo, em termos de mercado acionista. E tu hoje, em DeFi, tu podes ser isto para criptomoedas. Portanto... Sim, aí mostra bem a descentralização, sim. Cada um de nós coloca um X lá e está a fazer esse papel. Portanto, isto é a total descentralização da economia. E isto é muito forte e está a começar. Está a falhar, está a criar erros, está a dar uma data de problemas, mas está a começar. E, portanto, acho que é muito relevante. Para te dar uma ideia também, no início de 2020, o dinheiro envolvido nisto eram 2 bilhões que estavam presos em total value currencies dentro disto. No final deste ano, 2020, eram 15 bilhões. Portanto, passou de 2 para 15. Para teres uma noção agora, são 100 bilhões neste momento. Já é qualquer coisa. Não é? Estamos a falar num prazo de quase 2 anos, passou de 2 bilhões para 100 bilhões. Portanto, esta reta está muito vertical, não é? Esta curva está muito vertical para crescimento. Enfim, tenho aqui um gráfico que podia partilhar, poderemos pôr em notas ou partilhar de alguma maneira, mas mostra basicamente esta curva que é assombrosa. Falar de uma coisa mais terra a terra, NFTs. Sim, também está muito na berra. Toda uma nova economia de NFTs, tokenização de tudo. Tokenização de bens físicos e de bens digitais. Neste momento, a tokenização de bens digitais já foi muito falada, que é a arte digital e etc. A tokenização de bens físicos eu acho que é das coisas que está mais por explorar e é incrível o potencial que isto tem. Como é que isso funciona? Basicamente, enfim, isto é infinito. Sim. Nem eu sei a aplicação toda que isto pode ter. Mas, por exemplo, imagina que tu lanças um token e que só quem tem esse token é que pode ter acesso a um bem físico que tu vais lançar a seguir. Por exemplo. Okay. Um bocadinho, não será a Nike que anda a fazer um bocado isso? A Nike está a fazer exatamente isso. Ok. Para teres acesso ao modelo X dos ténis, tens que ter o token dos ténis, não é? É quase um early bird de coisas, não é? É um early bird, mas aí com mais skin in the game, porque tu já compraste qualquer coisa, não é? Yeah. E já tens uma coisa para mostrar que tens, sim. E depois ainda tens um acesso privilegiado a outras coisas, sim. E depois se calhar pertences a uma tribo especial que tem acesso a coisas que dão coisas, e portanto isto é um infinito mercado. Sim. Acaba também de funcionar como um gancho para prender pessoas, não é? Sim, mas tudo o resto também funciona. Sim, isto é só porque os NFTs tornaram-se um instrumento muito bom para fazer este processo. Sim. E eu acho que está só a começar. Tudo no mundo vai ter um NFT e isso é só um mercado que está a começar.
Agora, isto não é só coisas boas, nem é só coisas animadoras. Também em 2022 vamos claramente perceber que a regulamentação Está aqui para nos dificultar as coisas. está. A regulamentação por outro lado, a regulamentação e a clareza também sobre a regulamentação, que é uma coisa que hoje vivemos no limbo. Naquele limbo do isto é legal, mas é ilegal, mas pode-se fazer, não é? Isso é um clássico, quase sketch português, não é? É proibido, mas pode-se fazer. Nós neste momento vivemos o proibido, mas pode-se fazer. A partir daqui é inevitável. Ou é proibido ou pode-se fazer. Sim, e é inevitável que fique claro o que é proibido e o que é que se pode fazer. E o ano 2022 vai ser, acho eu, um salto enorme no esclarecimento do que é que podes fazer. E porquê é que tu achas que isso vai acontecer? Ou seja, o que é que vai mudar para que quem não estava a clarificar vai sentir a necessidade de clarificar? Não vai mudar, mas é uma consequência do que está a acontecer agora, porque todos estão a estudar profundamente há algum tempo. Isto não é uma matéria fácil. Leva tempo a estudar, leva tempo a perceber. E tu achas que estamos a chegar a conclusões, é isso? Sim, acho que o ano de 2022 vai ser um ano de conclusões sobre regulamentação, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Na China já se chegou lá, bem ou mal, e eventualmente para a frente ou para trás. A China já baniu criptomoedas, é uma piada, já foram mais de 10 vezes, por cada ano baniu, mas continuam lá. Portanto, é uma forma diferente de funcionar. Europa e Estados Unidos será de uma maneira diferente, porque somos países diferentes, com obediências diferentes e etc. Mas claramente eu acho que o ano 2022 vamos ver algumas coisas acontecerem relacionadas também com outras coisas que vou falar. E tu achas que a regulamentação vai ser mais rígida ou pelo contrário vai ser mais aberta e acolher mais coisas? Eu acho que vai ser mais rígida no geral, porque não havia, não é? Portanto vai haver mais rigidez, vai haver mais impostos sobre esta matéria, porque na verdade é o único objetivo, é criar impostos. Por outro lado, a clareza vai permitir dar saltos enormes para quem está a trabalhar nesta área. Pode parecer, até para nós ao início, que a regulamentação vai castrar e vai limitar. Limitar. Eu acho que a clareza vai fazer com que isto está regulamentado, portanto agora acabou-se a conversa do isto é shady. Sim, e os hesitantes se calhar vão começar a entrar. Sim, já nunca mais vais ter uma reunião sobre criptomoedas onde de repente estás a trazer um tema meio shady que as pessoas pensam, mas isto é legal ou é ilegal, eu estou ou não a fugir à economia, isto é black market ou não. Sim. Essa nuvem desaparece. Sim, eu acho que a quantidade de pessoas envolvidas e que querem estar envolvidas vão dar um passo muito maior à frente. Inclusivamente acho que vão haver movimentações de países também, mas lá chegaremos. Acho que isso ainda está num ponto aqui à frente. DApps, já falámos aqui de DApps, são basicamente Decentralized Apps, portanto temos CryptoKitties, temos uma data de coisas que funcionam com aplicação, a maioria em cima de Ethereum, mais de 50% em cima de Ethereum, e que são basicamente aplicações que funcionam com algum grau de descentralização. Hoje temos alguns jogos, já falámos de alguns jogos no metaverso. Sim. O metaverso vai crescer brutalmente também, como área de negócio. E no webinar que fizemos do gaming no metaverso também já falámos de muita coisa do que é que poderia acontecer e também um bocadinho do que é que tu achas que pode ter potencial, não é? Sim, eu acho que a área do gaming é a área que se calhar obviamente está a aplicar aquilo que já sabia que precisava, mas uma data de outras áreas estão a criar aplicações que para funcionarem correm em cima de uma blockchain descentralizada, e isto também é uma área massiva de investimento. Também para teres uma ideia aqui de números, deixa-me dizer-te que o aumento de investimento no ano de 2020 foi de 271 bilhões. Poça! Exato. E que em 2019 eram só 21 bilhões, portanto... mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes, só num ano, o investimento nesta área. Portanto, claramente, mais uma área em crescimento. 6. Stablecoins e CBDCs. Isto é uma área muito shady. Esta sim é shady. Tu tens algumas stablecoins que têm tido processos
aliás, tivemos uma pergunta que eu peço desculpa por não respondermos hoje, mas temos uma agenda difícil e temos que percorrer isto tudo, mas era uma pergunta, e já não é a primeira vez, sobre o Ripple e o processo que o Ripple está a ter junto do SEC, por ser ou não um security ou ser uma commodity, e lá está a dificuldade de legislar. Sim, se é uma coisa ou se é outra, não é? O que é afinal, como é que se legisla e como é que se vai punir a atitude levada a cabo pelos fundadores de entregar criptomoeda? O que é que eles estavam a entregar? Era um security, que é uma ação, ou era um commodity, que é uma moeda como Bitcoin? Não sei. E isto é difícil de perceber. E há muito dinheiro envolvido em stablecoins. É um dos lugares perigosos das criptomoedas. Também, ao mesmo tempo, as CBDCs, Central Bank Digital Currencies, são stablecoins. Portanto, quando lançarmos um euro digital, que está em estudo no Banco Central Europeu nesta altura... Como o Crypto Yuan, que a gente também temos um episódio sobre isso, não é? Sim, e esse foi lançado, mas na China é mais fácil perceber que a moeda deve ser centralizada e controlada. Na Europa eu diria que há menos vontade de sermos controlados. Isto tem a ver com como é que nós vemos o dinheiro. Eu acho que há 3 maneiras de ver o dinheiro. Posso a seguir meter uma cassete sobre isso. Muito rapidamente. Mas antes gostava de explicar as CBDCs, que as CBDCs vão ser stablecoins também, porque são euros. No caso da Europa, 80% dos bancos do mundo, dos bancos centrais no mundo, neste momento estão a criar CBDCs e a desenvolver esse processo. As CBDCs vão ser stablecoins, vão ser moedas normais e vão concorrer com outras stablecoins. Para muita gente vai ser vendida a ideia de que vão concorrer também com a Bitcoin, e que é a mesma coisa, e que são criptomoedas. O outro dia vi uma entrevista de uma política portuguesa a querer tirar o nome de criptomoeda à Bitcoin para querer colocar noutra coisa. É giro ver como já se rouba propriedade assim do nada. Na verdade, cripto implica criptografia, vem de um algoritmo, vem de uma blockchain pública, e portanto criptomoeda, enquanto existir Bitcoin Talks, criptomoeda é uma criptomoeda, não é uma blockchain privada que nós fazemos em casa. Isso não é uma criptomoeda, é uma criptopalhaçada, que na verdade é uma blockchain privada. Sim. E portanto é uma folha de Excel, portanto é um euro com formato digital. E portanto é muito importante aqui termos uma cultura tecnológica que nos permita dizer criptomoedas é uma coisa, moedas digitais é outra coisa. E portanto vamos separar claramente as águas. Uma moeda digital tem uma função. Ou seja, o que ela queria falar era numa moeda digital e chamou-lhe criptomoeda, é isso? Eu não sei se foi tão inocente o objetivo, mas vamos partir do princípio que sim, que é só desinformação. E então a desinformação significa que achar que cripto é o mesmo que digital está profundamente errado. E portanto, cripto implica criptografia, digital não implica criptografia. As moedas bancárias que vão existir, criadas por bancos centrais, não vão ser criptomoedas, não vão ter blockchains públicas de certeza. Eu estou aqui para depois meter a mão no fogo. Sim, se não for... Se eventualmente eu puder minerar euros, eu vou estar aqui a dizer, eu estava muito errado. Como eu acho que não vou minerar euros, acho que vai ser uma blockchain privada, de uma empresa privada, como é o Banco Central Europeu, e emitido por uma entidade centralizada e decidida apenas por um conjunto de pessoas nas quais nós não votamos, porque não votamos. Nós votamos nos políticos do nosso país, não votamos nessas coisas, e portanto não votamos se há mais euros ou se há menos. Portanto, aquilo não é uma moeda minimamente parecida com Bitcoin. Não é uma criptomoeda. Não, é um euro igual, mas digital. Só que digital. Mas também não é nada de novo, porque a maioria das pessoas que eu conheço, quando paga almoços, depois há um que paga e os outros pagam em MBWay. Sim. E isto é um euro digital. Sim. Portanto, não há aqui novidade nenhuma, é a mesma coisa. Mas só perceber aqui que stablecoins e Central Bank Digital Currencies vão ser coisas parecidas, criptomoedas vão ser outra coisa. Mas isto vai mudar também o mercado, porque as stablecoins vão concorrer com moedas governamentais, que até agora não têm concorrido. Acelerando para o ponto 8, e estamos muito perto do fim, creio que só... Aliás, é o último ponto. Temos as finanças tradicionais a aproximarem-se do mundo das criptomoedas. Como? Já temos bancos que se propuseram a poder vender criptomoedas. Já temos bancos que criaram fundos para podermos investir em criptomoedas, nós clientes, desde o Merrill Lynch, desde o JP Morgan, desde o Goldman Sachs, em Portugal também temos bancos a pedir licença para comercialização de criptomoedas.
não queria fazer publicidade, mas temos pelo menos um banco português que já o fez e acho que já tem aprovação para poder fazer. Portanto, o que é que vai acontecer? Em resumo, os bancos tradicionais vão ter que abraçar esta nova ideia. Isto já não é novo, já tínhamos Revolut, não é? O fintech já estava aqui, já não é preciso agências na rua, já não é preciso uma data de coisas. Portanto, se calhar metade das pessoas que trabalham nos bancos tornam-se relativamente obsoletas e já não são necessárias para fazer o que é preciso fazer, e uma data de outras pessoas são precisas de contratar para programar, por exemplo. Para programar e criar. Como é que isto está a ser feito? Não é assim. Nós não vamos ter o mesmo banco que agora vai despedir X pessoas, esse banco vai na mesma despedir X pessoas e está a fazê-lo, mas o banco não vai agora contratar para fazer uma criptomoeda ou para fazer uma coisa. O que eles fazem é investir em empresas que são startups de criptomoedas, através de Venture Capital. Portanto, como tu sabes, o Coinbase, um dos maiores acionistas é um banco. Sim. Portanto, o circuito já começou. Sim. Os bancos já estão a comprar empresas na área das criptomoedas e a trabalhar em parcerias com elas, porque eles não vão desenvolver aquilo porque nunca foi o negócio deles. Sim, de outro dia eu vi uma empresa portuguesa, uma startup, precisamente que tem estado a trabalhar nessa, quase numa interface entre o mundo das criptomoedas e os bancos, ou seja, o que eles estão a trabalhar é nessa integração das coisas, de tornar mais simples a comunicação das Sim, coisas. Os bancos não são, bancos legacy, não é? Antigos bancos que nós conhecemos e temos conta bancária, não são virados para tecnologia. A tecnologia é absorvida de uma forma com alguma dificuldade, mas não são empresas tecnológicas. Ou seja, todo o mindset que está por trás não é tecnológico. Sim. O que é que acontece? As empresas tecnológicas conseguem facilmente ter o conhecimento financeiro necessário e já estão a fazê-lo. Os bancos, como não têm a tecnologia nem conhecimento tecnológico, vão ter que pagá-la. O que para eles vale o que vale, é uma transformação, não é? Ou seja, basicamente, nós compramos empresas, absorvemos-las e absorvemos o know-how delas e passamos a ser elas, não é? Elas vão nos permitir ser isso. Isso vai acontecer. E isso isso não é uma das coisas que vai acontecer em 2022, mas essa aproximação vai ser brutal em 2022, principalmente a nível internacional. Em Portugal acredito que leve mais tempo, mas a nível internacional vai acontecer. E são estes os 8 pontos que eu queria partilhar. E resumindo e concluindo, estava a pensar um bocadinho, tendo em conta isso e o episódio anterior da inflação, ao nível individual, ou seja, 2022 devemos estar esperançosos ou receosos? Isso é sempre aquela pergunta muito curiosa, não é? Claro. Porque coloca-me a mim no futuro, no futurólogo. Não. Tem que saber o futuro. Sim, não é a tua perspectiva. Aqui são as perspectivas do António, o Rui manda aos bitites dele. Eu só vejo com bons olhos. É assim, nós queremos sempre coisas que só sobem, não é? Nós queremos só estar em criptomoedas e ver isto a crescer, não é? Repara, quem olhar de fora vai pensar, eles provavelmente investem, ou o António provavelmente investe em criptomoedas, ou faz o Bitcoin Talks, tem o livro, tem o curso, tem não sei o quê, portanto... Ele só quer que aquilo suba. Para cima. É só para cima, não é? Aquela piada do meme que é up only. Existe este meme. Eu não acredito em up only porque eu não sou criptomoedas, não é? Nem louco. Eu sei como é que a economia funciona, não é? E sei que estas coisas não vão só para cima. Há tendências, às vezes tem que vir para baixo, mas na verdade, olhando até para tudo isto que vai acontecer e que está a acontecer, existem coisas que devemos ter cautela, devemos ser cautelosos a colocar dinheiro aqui, ter algum cuidado, e existem coisas claramente bullish, porque, como tu vês, em termos de números e de dinheiro neste mercado, muita gente está a colocar dinheiro aqui e as pessoas não colocam dinheiro para perder, colocam para ganhar. Portanto, quando o grande capital está a investir loucamente numa área, em teoria, essa área vai correr bem, pode correr mal. Mas faça a história, olhando para trás, como é que aconteceu e como é que esperamos que aconteça. O que eu vejo acontecer é uma tendência de subida muito forte, ok? E o facto de não ter subido só torna a subida mais urgente. Portanto... Porque se as outras coisas apontam para ali e não subiu, não é? A minha perspectiva é esta, que é, se tivesse subido, estávamos numa coisa natural e uma curva mais... que era acentuada, é verdade. Sim. Estávamos a falar de passar de 60 e tal mil dólares para 100 mil dólares.
é uma subida acentuada. Em termos de Bitcoin não é tão acentuada. Mas não ter acontecido só coloca aqui uma panela de pressão. A meu ver, ok? A meu ver. Que provavelmente vai obrigar a estourar mais rápido, mais para a frente. Certo. Agora, atenção. Eu também fui a mesma pessoa que pus umas ressalvas nisto. Não só a regulamentação, que eu acho que vai ser medo para muita gente, mas também aquele facto de que estava a falar dos ETFs, para mim é muito importante perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Porque os ETFs, já agora, os ETFs sobre Bitcoin, com compra de Bitcoin efetiva, foram chumbados todos. Todos? Sim, e acabou de ser chumbado mais um. Portanto, esses não vão passar, já está entendido. Aqueles ETFs que te obrigam a comprar Bitcoin não vão passar. Aqueles que não tens de comprar Bitcoin, compras outra coisa ao lado, mas que também não tem Bitcoin, esses vão passar. E portanto, isto para mim é um dado interessante. Arda Nazaré, tudo bem. Tudo bem. Mas olha, ainda assim, a última mensagem se calhar sobre, não sei se é a última, faz-me perguntas sobre isto, se achares que ainda não está claro, mas há outra coisa interessante que é em 2024 há outro halving em princípio da Bitcoin. O que tende para a Bitcoin aumentar de valor fortemente, como aconteceu em 2020. Sim. Portanto, estamos a aproximar, não é? Não estamos lá, mas estamos a aproximar. E é uma coisa que tu estavas aí a dizer que eu estava a pensar que é a quantidade de, como é que eu ia te explicar isto? Pequenas linhas que estão a ser traçadas e quase cordas de segurança. É que antigamente se calhar havia 2 ou 3 coisas que falavam de Bitcoin ou que estavam a... Tu falaste aí de não sei quantas coisas, de não sei quem está a pensar investir, não sei quê, fundos de investimento, e tu estás a perceber que há uma data de linhas que estão a ser ligadas às Bitcoin. Para todas as linhas partirem ao mesmo tempo era muito complicado, ou seja, mesmo que não esteja a subir, como tu estavas a dizer, de forma acentuada, a rede que se está a criar de sustentação não vai deixar cair para valores tão baixos. Não estou a dizer que a Bitcoin não possa baixar, mas não vai ser um trambolhão gigantesco, porque se há tanta gente, como tu dizes, a pôr lá e a acreditar que aquilo vai subir, não tem interesse nenhum que aquilo caia por aí abaixo. Não é? É um ecossistema que agora é difícil de correr mal. E já que falas nisso, já agora mencionava uma das coisas que tinha aqui como nota para falar e falhou-me, que é a Consensus, que é uma das maiores empresas de implementação de sempre sobre a rede de Ethereum, está a trabalhar com a Mastercard para aumentar a capacidade da Mastercard de fazer transações por segundo. E que à partida pretendem saltar para 10 mil transações por segundo, quando hoje está na casa dos 1700. Pois, portanto, é isso, é isso, são cordas que estão a ser lançadas para o ecossistema para agarrar. É constante, é todos os dias uma pequena notícia de alguém tem um projeto com alguém para inovar e melhorar uma certa coisa, e este ecossistema como um todo tem um grande barómetro que se chama Bitcoin. Sim. E não querendo aqui dizer que é um investimento seguro e que podem pôr porque vão sempre ganhar, porque não vão, não há nada. que não pode cair porque pode ir para, está hoje a 40 e tais, pode ir para 10 mil amanhã, pode ir para 5 mil. Pode acontecer uma data de coisas. Agora, quem está exposto ao risco tem que saber isto. E, ainda assim, achar que é ou não uma boa ideia e concluir. Esta é a minha visão para 2022, baseada nos dados do mercado que está a acontecer e das coisas que provavelmente vão calhar no ano que vem, como grandes bombas. Também é importante dizer que e isto vem da tua questão, aliás isto não é uma novidade, foste tu que disseste, mas que eu tinha aqui também para não me esquecer, os casos de uso com cripto cada vez são mais, que é o que tu estás a dizer, cada vez há uma empresa nova a fazer mais uma coisa, os casos de uso são cada vez mais. E outra ideia engraçada que é a ideia de termos uma conta de poupança em cripto transformar-se numa norma. Sim. Começar a ser algo que quase toda a gente tem. Mesmo que não tenha só, também tem. Sim. Tenho aqui uma poupança e também tenho aqui uma poupança em cripto. Okay? Começar a ser a norma. Já é para muita gente, começar a ser cada vez mais uma coisa popular. É mais uma das ideias para 2022 que acho que vai ficar ainda mais popular. E se calhar é isto. Sim. A metralhar muita coisa. Não, mas eu acho que é assim, acho que
são tendências que mostram bem o panorama todo, ou seja, desde NFTs, fundos de investimento que estão a entrar, nova regulamentação. Os bancos, sim, as empresas normais como sim, forma de poupança, sim, o DeFi como setor por explorar, os Decentralized Exchanges, que eu nem falei, mas está dentro do DeFi de alguma maneira, sim, que são bolsas descentralizadas sem intermediários. certo. A regulamentação, que é também uma clareza, mas também alguma contenção a nível de impostos e etc. Portanto, aqui uma... Certo, agora que estavas a dizer aí a questão da regulamentação, é daquelas coisas que é NIM, porque pode... A validação, aqueles que estavam mais receosos podem entrar, mas depois também há esse movimento de como há mais controle, se calhar há outros que não entram tanto ou entram de forma diferente. É assim, haverá vantagens que deixas de ter, Sim. mas há uma coisa que é confiança. Para muita gente que ainda estava no vai, não vai, é uma confiança do estilo, ok, porque repara, a regulamentação, bem ou mal, vai tirar muito aldrabão do sistema. Sim. Vai ser uma maravilha nesse aspecto. Filtro. Vai ser um filtro para uma data de agentes que não são que não são bondosos, que não são bom material para este ecossistema, que vão ter que sair porque não conseguem cumprir. Pronto, por outro lado, vai ser mais uma castração de alguma inovação e de alguma disrupção, mas isso depois é relativo. Mas vai ser uma ajuda a trazer clareza do estilo, isto agora já é regulamentado, agora há alguma segurança. Portanto, acho que aqui a regulamentação entra como um dado relativamente positivo, na minha perspectiva. Até para o povo não cometer tantos erros e não estar tão em risco, não é? E pronto, de modo que é isto. Quem quiser anotar aqui os 8 tópicos, são 8 grandes tópicos que foram partilhados, é o que eu prevejo para o ano 2022. Vejo com bons olhos e vejo que é um mercado que está crescente, portanto, e vivo. Portanto, acredito que o Bitcoin Talks tem trabalho para fazer no ano 2022. Agora vamos para Natal. Sim. Vamos comer umas farturas. Farturas não, umas rabanadas. Podes comer farturas. Também pode ser, não é? Cada um come o que quiser. Mas não era filhosos. Eu queria dizer rabanadas. E filhosos. Também, sim. Sonhos e essas coisas. Sonhos, essas coisas todas para festejar este final de ano. E entrarmos no novo ano com nova energia. Sim. Então, o que é que eu deixo aqui? 2 indicações que não me queria esquecer. Primeiro, relembrar, quem nos quiser enviar e-mails é para bitcointalks@editoraself.pt. Exatamente, envia. Nós temos recebido alguns e-mails com muito carinho. Queria agradecer também aqui, especial agradecimento à Sandra Costa, que nos enviou um e-mail espetacular e que eu também tenho partilhado na equipa. Estes e-mails calorosos das pessoas que nos seguem e que sentem que estamos a fazer alguma coisa com valor. Ainda ontem dei uma entrevista e partilhei a ideia do serviço público, que é algo que nós recebemos constantemente nas mensagens e nos posts. Isto foi muito giro na entrevista que dei ontem, que há de sair em janeiro, ver a noção de que, de alguma maneira, a interpretação do rapaz que me entrevistou foi somos nós, porque também ele faz o mesmo, se calhar somos nós agora que fazemos mais serviço público do que os canais centralizados de televisão, ou do que as notícias, ou do que alguma coisa, porque ali existem agendas às vezes, ou existem coisas, e aqui somos pessoas para pessoas. E se nós não tivermos uma agenda, somos pessoas para pessoas. E então foi giro a interpretação. Sim, e as pessoas sentem isso, não é? Eu acho que se estivéssemos aqui, de facto, com uma agenda, eu acho que as pessoas percebiam. Sim. E acho que não diriam isso. Também queria dizer que nós fizemos aliás, abrimos um passatempo na semana passada, que fecha hoje sexta-feira, e que ao meio-dia, no meu Instagram, vamos publicar o vencedor e oferecer-lhe aquela t-shirt espetacular. Não é este hoodie maravilhoso que eu estou hoje, um hoodie aqui do Bitcoin Talks, bem quentinho. Não é o hoodie, é uma t-shirt. E vamos eleger a frase mais engraçada, ou cada um votará como quiser, mas até ao meio-dia anunciamos o vencedor. Ou a vencedora. Ou a vencedora. Porque de facto aqui não já começa a equilibrar. Sim, temos já ao início a sensação que eu tenho era mais homens e temos hoje em muita dia participação. Aliás, deixa-me abrir aqui uma possibilidade. Quem está a ouvir isto hoje, ainda são 7, 8 da manhã, certo? Dependendo da hora que essa pessoa... Até ao meio-dia está a valer. Portanto, continuem e vão lá escrever a vossa frase, porque está a valer até ao meio-dia. Nós só fechamos ao meio-dia. Sim, fechas ao meio-dia, não anuncias ao meio-dia.
Não, anunciamos. Quer dizer, pronto, nós podemos ir fazendo a nossa lista, já agora planeamos o trabalho. Podemos ir fazendo a nossa lista e temos vencedores, e se até ao meio-dia houver vencedores melhores, frases melhores, votamos essas como eleitas. Portanto, eu acho que vale a pena abrir aqui a possibilidade para o last minute. Enfim, é arrojado, mas vou tentar. Depois, o que é que eu queria dizer, para além de desejar um bom Natal? Tinha aqui mais uma nota. Sim, mas é o teu Instagram, António Vilaça Pacheco. Sim. Se calhar, para quem está neste intervalo, até voltarmos, porque nós precisamos fazer aqui esta pausa também, até voltarmos, acompanhem-nos no Instagram, onde eu tenho a tal... não só vou publicando também coisas como... criei a rúbrica de literacia financeira, literacia cripto, onde vou falando de termos cripto que sejam mais complexos. Então todas as semanas temos pelo menos 2 ou 3 termos explicados em detalhe. Acompanhem por aí e sigam-nos também no YouTube. Enfim, contactem connosco por e-mail ou por Instagram ou como... Sim, qualquer dúvida que tenham, o e-mail bitcointalks@editoraself.pt é o canal mais direto. E os outros também funcionam, mas... E queres fazer uma despedida especial? Uma despedida especial, bom ano, boas finanças. Se calhar, se receberem dinheiro no Natal, pensem onde é que o vão investir e de que forma é que vão investi-lo. Sejam mais conscientes da forma, se entrar capital, não pensem logo em ir comprar coisas, pensem se calhar de que forma é que aquele dinheiro pode ser bem investido. Em 2022, com um plano. Sim. Traçar um plano para o ano. Ok, olha, com alguma nostalgia, mas com alegria, desejo um bom Natal aqui ao pessoal todo que nos acompanha e estamos de volta muito em breve. Não vou dar datas, mas muito em breve estamos de volta. Sim, senhor. Um abraço para todos. Adeus. Um abraço para ti também. Tchau. Igualmente. Tchau.